Vida saudável é uma questão de escolha. Queridos amigos, esse é o terceiro vídeo desta aula e não é usual os médicos falarem ou receitarem a solução de Lugol para seus pacientes, visto que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia não recomenda o uso sem orientação médica de suplementos à base de iodo, por estar baseada num estudo de Jan Wolf e Israel Kraikov, que em 1964, através de pesquisas com ratos em relação ao hipotireoidismo, concluíram que após uma certa quantidade de iodo, a tireoide das cobaias não absorviam mais o nutriente. Esse estudo ficou conhecido como o efeito Wolff-Chaikoff. Eles publicaram um documento sobre os efeitos da tireoide, na tireoide em quantidades crescentes de iodeto de potássio, e afirmaram que a ligação orgânica do iodo na glândula era quase que totalmente bloqueada ao se elevar o nível de iodo inorgânico no plasma acima de um certo nível, em cerca de 20 a 35%. Wolff, inclusive, se tornou vice-diretor do Instituto de Saúde norte-americano e, devido a essa sua posição médica privilegiada, acabou tendo uma influência muito grande em convencer a classe médica sobre o não uso do iodo. De acordo com essa visão, os elevados níveis de iodeto intracelular suprimiriam então a transcrição das enzimas peroxidase, levando a uma redução na síntese dos hormônios da tireoide. Ao longo do tempo, essas observações levaram a um declínio no uso de iodo na medicina. Enquanto isso, as autoridades de saúde afirmavam que o elevado consumo de iodo causava, em ordem crescente de gravidade, o bócio, o hipotireoidismo, retardo mental, cretinismo. Tudo ao contrário do que eu falei e relatei até agora. Então foi nessa época que surgiu o que hoje conhecemos como iodofobia, medo de iodo. Aliás, é possível que isso pode ter causado mais sofrimento e morte que as duas grandes guerras mundiais juntas. Pois ao deixar de prevenir patologias com doses diárias de iodo necessárias para a otimização física e da saúde mental, contribuíram para prejudicar a saúde mundial. Alguns críticos a esse estudo de Wolff-Chaikoff afirmaram que eles não mediram o hormônio T3 e nem o pró-hormônio T4 dos ratos, o que, segundo os estudiosos, inviabiliza os resultados obtidos por Wolff e Chaikoff, pois afirmaram que a não captação de iodo pela tireoide dos ratos foi uma manifestação de saturação e não de incapacidade tireoidiana. Só para vocês terem uma ideia, a medicina entre o término do século XIX e início do século XX utilizava uma dose padrão de iodeto de potássio e iodo em torno de 770 mg. Isso no tratamento da asma brônquica, na doença pulmonar obstrutiva crônica. E os resultados eram bons e os efeitos colaterais eram quase nulos. Começou-se então, a partir disso, uma pesquisa no caminho contrário das conclusões de Wolff-Chaikoff. Alguns resultados foram de que, ao se tomar uma medicação à base de T4, o exame de TSH normaliza. Mas quando da utilização do iodo inorgânico, mais o iodeto de potássio, conjuntamente com o T4, o resultado do exame do TSH aumenta. Porém, os investigadores perceberam que isso acontece pela ação de retirada do mercúrio e de outros metais no transporte ativo das moléculas, onde esses metais interrompem esse transporte e provocam um aumento de iodeto. Mas isso é um processo que foi considerado normal pelo desprendimento desses metais no âmbito molecular, durante mais ou menos um período de 4 a 6 meses, dependendo da quantidade tóxica corporal existente, sendo, portanto, segundo os pesquisadores, um processo metabólico tranquilamente seguro. Observaram também que a utilização de vitamina C e do magnésio
facilitavam esse transporte de ativo molecular. Para a asma, o iodo é um nutriente que alivia o congestionamento, dilata os brônquios e melhora a respiração. A teoria é que o tratamento de vários dias com 5 gotas de iodeto misturadas à água diluem o muco e aumentam a velocidade no desaparecimento dos sintomas. No ano de 1997, o Dr. Guy Abraham, o ex-professor de obstetrícia e ginecologia da Universidade da Califórnia, produziu um projeto iodo com 4.000 participantes. Ele foi acompanhado pelo Dr. George Flechas, da Carolina do Norte, e Dr. David Bruston, que já falei sobre ele no primeiro vídeo. E eles realizaram os estudos clínicos com doses numa quantidade que variou entre 12,5 e 50 mg de iodo por participante. A hipótese era de que a manutenção da suficiência do iodo para o corpo inteiro requer em torno de 12,5 mg por dia, ou seja, 5 gotas de solução de Lugol misturada à água. A conclusão foi que a suficiência de iodo ocorre quando o corpo de uma pessoa excreta 90% do iodo ingerido. Foi medida a urina dos pacientes durante as primeiras 24 horas. E eles descobriram, a partir disso, que a grande maioria das pessoas retém uma quantidade significativa da dose suplementada e necessitam diariamente de uma quantidade aproximada entre as doses utilizadas durante vários meses antes de excretarem os 90%. Segundo as pesquisas, o iodo nessas doses utilizadas revertem a doença fibrocística, alterações benignas que ocorrem nas mamas das mulheres. Permite ainda que pacientes diabéticos utilizem menos insulina e que pacientes com hipotireoidismo usem menos medicamentos para a tireoide. Outra conclusão foi de que a reposição de iodo resolve os sintomas da fibromialgia e cessa com a enxaqueca. Houve relatos também de efeitos colaterais, incluindo hipotireoidismo, alergias e inflamação das glândulas salivares e tireoides durante o exame. Porém, ocorreram em menos de 5% das pessoas. Os exames de urina foram confirmados, confirmavam que essas doses de iodo removem o flúor e o brometo do corpo. A solução de Lugol tem um gosto metálico desagradável, que com o tempo vai se esvaindo. Pode apresentar um corrimento nasal, lesões de pele como acne, e tudo isso são consequências naturais por motivo da remoção corporal do brometo. Os sintomas desaparecem organizando essa dose diária. É interessante saber que na década de 80, os fabricantes de pão começaram a usar o brometo como condicionador no lugar do iodo, que compete com o próprio iodo na absorção pela glândula tireoide e de outros tecidos corporais. Esses resultados foram reafirmados em 2005, também pelo Dr. Guy Abraham, que assegurou que o iodo inorgânico pode ser utilizado em doses que variam entre 2 a 5 gotas de Lugol misturadas a mais ou menos 300 ml de água, de acordo com a recomendação médica do nutricionista ou do especialista da área que está acompanhando a pessoa. Os pesquisadores ainda afirmam que antes da Segunda Guerra Mundial, a medicina americana utilizava amplamente a solução de Lugol de forma segura e eficaz, tanto no hipo como no hipertireoidismo. A iodofobia, que se instalou e resultou na reposição do pró-hormônio da tireoide, a tiroxina, o T4, que pode, segundo os pesquisadores, ser um engano realizado pela medicina, pois isso sim poderia ocasionar a disfunção da glândula da tireoide, por ser iodo radioativo. O fornecimento de T4 por meio de remédios pode mascarar a deficiência de iodo, podendo prejudicar também nas faculdades sinápticas, afetando negativamente o pensamento e o raciocínio na sua capacidade máxima. Outra informação pertinente é que o hipotireoidismo pode causar a alta do colesterol. E ao se corrigir o hipotireoidismo, se corrigem as taxas de colesterol, sem a necessidade do uso das estatinas.
que além de não permitirem a conversão de T4 em T3, vão reduzir a enzima que está envolvida na via metabólica do colesterol e da coenzima Q10. Isso eu já falei em outros vídeos, dizendo que as estatinas, elas baixam o nível de colesterol e baixam o nível de Q10 também. Essa enzima, ela é tão importante porque depois de produzir o colesterol gerado com a enzima Q10, também vai gerar o dolicol, que é uma molécula lipídica dentro da célula e lá no retículo endoplasmático, que atua na indução de mensagens para a produção de proteínas, tanto no DNA como no RNA. Quando isso acontece, aliás, quando acontece uma redução da coenzima Q10, então ocorre uma deficiência no sistema cardiomuscular. Por isso que a pessoa que toma estatina, reduzindo a Q10, vai ficar com fraqueza corporal, vai ter problema cardíaco. E quando também há redução de dolicol, a chance de desenvolvimento de câncer eles aumentam. Outra situação que gostaria de partilhar com vocês é sobre a transpiração. A transpiração do corpo. Ela evita câncer de pele, pois quem não transpira tem aumentado a chance de desenvolver câncer epidérmico. Por isso, eu tenho comentado já sobre aqueles desodorantes que fazem com que você não transpira. Tá? Temos que cuidar sobre isso. Pessoas com deficiência de iodo têm dificuldade para suar durante exercícios físicos, o que é muito prejudicial aos rins pelo fato de que, através do suor, são excretadas várias toxinas. Atletas, por motivo do suor intenso, perdem muito iodo e também magnésio durante o exercício físico. Numa atividade em saunas ocorre o mesmo processo. Por isso a morte súbita entre atletas, sejam eles recreativos ou de alto nível, pode estar relacionado sim à perda acentuada de iodo e magnésio corporal. A terapia com iodo pode aumentar os níveis de energia, melhorando o bem-estar geral, o sono, os problemas digestivos e a dores de cabeça. A aplicação de iodo na pele é uma forma de suplementação de iodo que tem sua prática realizada há mais de 100 anos. O iodo livre ele penetra através da pele, embora quase 88% do iodo aplicado evapore no prazo de até 3 dias. É interessante essa informação para se obter um resultado sobre a sua suficiência de iodo corporal de maneira simples, barata e prática. Você compra cotonetes e tintura de iodo 2% na farmácia. Pega um cotonete, embebeda na solução de iodo e aplica na pele num desenho de 4 cm por 4 cm. Numa região que não pegue claridade, sugerindo aqui a região da coxa próxima à virilha. Se a mancha que se formou a partir desse desenho desaparecer em menos de 6 horas, isto é um sinal de que a quantidade de iodo corporal está muito baixa e precisa então fazer a reposição dela. Se essa mancha desaparecer somente depois de 24 horas, isso também é um sinal de que a quantidade de iodo corporal ela está boa. Então você pode fazer esse exame em casa mesmo. O iodo que penetra através da pele ela é uma condição favorável para uma possível ação profilática e terapêutica, aumentando os níveis séricos entre 10% a 40% em comparação com a ingestão oral. No entanto, não é eficaz na prevenção da absorção de iodo radioativo pela glândula tireoide, nem em provocar uma reação de desintoxicação que ocorre com a ingestão oral de Lugol. O iodo aplicado à pele é um excelente tratamento também para lesões pré-malignas, pois, como já vimos, a capacidade do iodo em desencadear a apoptose celular o torna eficaz contra as lesões pré-cancerosas da pele e provavelmente contra muitas outras lesões cancerosas. Muitas vezes são ignorados os vários fatores na dieta moderna que deprimem a função tiroidiana e aumentam a nossa necessidade de iodo na contrabalança dos halogênios, como cloro, flúor, assim como nas deficiências de vitamina A, B6, selênio, magnésio. A diminuição da exposição a halogenados e ingestão abundante
desses nutrientes essenciais provavelmente vão reduzir as necessidades de suplementação de iodo. Mas como eu já falei, a quantidade para se alcançar uma superdosagem é absurda. Um outro fator importante da dieta moderna que interfere com a função da tireoide é o consumo de ácidos graxos ômega 6 a partir de óleos vegetais comerciais, como é o caso do óleo de soja, canola, entre outros. O fígado é um órgão que é um dos principais locais de produção de calor a partir dos hormônios da tireoide. É possível que esses ácidos graxos de ômega 6 contidos nos óleos industrialmente produzidos suprimam a resposta do fígado na sinalização da tireoide, suprimindo então a resposta do fígado ao pró-hormônio T4 e ao hormônio T3 em relação ao consumo de gorduras benéficas, como é o caso da banha de porco não industrializada, ao óleo de coco extra virgem não refinado e até mesmo as gorduras de carne bovina em alguns casos. As pessoas que não consomem óleos vegetais ômega 6 comerciais, mas fazem uso dessas gorduras que eu citei, como também a manteiga, têm sua necessidade suplementar de iodo reduzida. Excesso de bromo no dia a dia, com aqueles produtos de panificação, pesticidas, medicações, predispõe ao aparecimento do câncer de próstata, mama, ovário e tireoide. A higienização com iodo em alimentos crus é uma prática boa e positiva. É onde a eliminação de defensivos agrícolas incutidos nas plantas e frutas pode ser eliminada com a imersão dos alimentos em 1 litro de água, misturados com 5 ml de tintura de iodo 2%. Uma colher de cafezinho durante 1 hora, em local sem passagem da claridade. Você pega uma bacia escura, com tampa, coloca aquele litro d'água, coloca o que você quer tirar essas toxicidades dos alimentos, né? Podem ser legumes, verduras, frutas, né? E você pode colocar, se não tiver tampa, pode colocar dentro do armário. Por esse tempo, né, os agentes tóxicos que ficam armazenados em todas as partes da planta ou das frutas, dentro das células das sementes, eles são reduzidos de maneira eficaz em comparação a qualquer outro modo utilizado para tal situação, como é o caso do vinagre, por exemplo. As mulheres japonesas, e é interessante esse dado aqui, são as que consomem maior quantidade de iodo dentre todas as mulheres do mundo. 13,8 miligramas de iodo marinho por dia. Isso corresponde a 92% da dose recomendada pela OMS. E o Japão tem a mais baixa taxa mundial de mortalidade perinatal. O iodo, meus amigos, ajuda no crescimento normal e na maturidade dos órgãos reprodutores. O iodo pode ajudar no desenvolvimento da fala, da audição. E quanto mais cedo a gestante utilizar o iodo na forma de Lugol 5%, associado ao ômega 3, como já comentei nesse estudo, maiores serão as chances do bebê nascer com QI elevado. A utilização do iodo pós-gestacional por parte da mãe também é importante e recomendável. O pesquisador John Mayers, no ano de 1976, afirmava que os cistos mamários podem desaparecer a longo prazo quando a utilização oral do Lugol 5%, mais magnésio e vitamina B6. Estudos dirigidos confirmam que uma suplementação de Lugol a longo prazo pode diminuir em até 63% dos riscos do desenvolvimento de câncer de próstata. O estômago, para produzir ácido clorídrico, necessita de iodo, e a deficiência desse nutriente nessa região do corpo pode produzir sintomas como inchaço, dores estomacais, má digestão, entre outras enfermidades. O consumo excessivo de produtos alimentícios como cloro, flúor, bromo, aliados à deficiência de iodo, vão promover uma população doente, com disfunção tiroidiana, além de obesidade, problemas cognitivos, como os de memória, esquecimento, falta de foco, confusão e claridade mental. A pergunta que fica, depois de toda essa explicação, é: quais os reais motivos pelos quais não ocorre a utilização
pela medicina tradicional desse nutriente tão importante. Nutriente esse que pode salvar vidas? Saúde, a maior riqueza da vida.